Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos. Que esse novo ano você venha ter uma nova vida. Não adianta a gente falar assim, feliz ano novo. Isso todo mundo recebe. Isso é bom, é gostoso, digamos assim, prazeroso, mas na prática não funciona. Se funcionasse, o mundo seria uma maravilha. Então não vai atrás dessa conversa, feliz ano novo, etc, etc. O que vale mesmo é você ouvir e praticar a palavra de Deus. Isso sim, se você ouvir e praticar a palavra de Deus nesse ano novo, a sua vida vai ser abençoada, porque é uma questão de fé e inteligência, fé inteligente. Você planta o que é bom, você colhe o que é bom. Se você não praticar aquilo que você já sabe, então você não pode esperar nada nesse ano novo, porque ele vai ser tão ruim ou pior do que esse ano que está encerrando hoje. Esse ano, há um ano atrás, todo mundo dizia, feliz ano novo, vai arrebentar, vai abençoar e tal. Mas muita gente morreu, muita gente está nos hospitais, muita gente está gemendo, muita gente com depressão. Por quê? Porque não deram atenção à palavra de Deus. Não deram atenção aos conselhos divinos. Aí, o que vai fazer? Vão sofrer as consequências. Então, é só para você ter uma ideia de que a fé envolve obediência, prática. Se você não pratica, você não pode cobrar de Deus. Você não tem o direito de cobrar dele o cumprimento das suas promessas. Não adianta ficar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Realmente não faltará nada para aqueles que o Senhor realmente é pastor. Porque o Espírito Santo é o pastor dentro daqueles que o têm, daqueles que obedecem a sua palavra, daqueles que ouvem a sua voz e dão crédito, e creem, e obedecem, e praticam. Então, para esses, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, graças a Deus. E nós estamos aqui para semear, plantar. Quem crê vai ser salvo. Quem crê e obedecer vai ser salvo. Quem não crê, paciência, vai sofrer e a gente não vai poder fazer nada. E não adianta a pessoa ficar choramingando, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Só depende de você tomar atitude e correr atrás daquilo que Deus prometeu para o seu povo, os seus filhos. Você sabe que Deus nunca facilitou as coisas para aqueles que creem nele. Todos eles, todos os seus servos, os profetas, os reis, todos os que foram chamados e escolhidos por Deus, tiveram que passar pelos seus desertos, pelas suas dificuldades, tiveram que lutar, tiveram que conquistar, não foi fácil. Eu posso falar isso, não foi fácil, mas porque ele era e é comigo e sempre será, então a gente vai vencendo. Cada dia a gente vai vencendo. O pão nosso de cada dia ele nos dá porque nós obedecemos a sua voz. Bom, vamos ao que está escrito, a profecia sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O 7º sinal. Hoje nós terminamos essa série, a série sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o 7º sinal é a pregação do Evangelho do Reino de Deus em todo o mundo. Pode chegar, Vivi, chega aqui, senta aqui do lado. Nós temos uma visita aqui extraordinária. Então, ela vai estar conosco aqui hoje. Eu a convidei para que pudesse
dividir com vocês aquilo que Deus nos tem dado. Tem que chegar mais próximo, assim, isso, assim, mais próximozinho. Então, bom dia, meu amor. Bom dia. Então, como estávamos falando, Viviane, aqui, e hoje também nós encerramos essa série dos sinais da volta de nosso Senhor Jesus. E ele disse, o 7º sinal é aquele que ele falou, e este evangelho, o evangelho do reino, o evangelho do reino de Deus, o evangelho do reino da disciplina, o evangelho do reino da ordem, o evangelho do reino em que apenas um reina, que é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo em cada um de nós. Então, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim de vir. E aí? Agora imagina essa pessoa receber esse reino dentro dela. Só assim é que ela vai dar testemunho desse reino. Enquanto ela está ouvindo aí acerca desse reino de Deus, ela fica apenas recebendo uma leve, momentânea alegria. Mas quando ela tem esse reino dentro dela, essa alegria é permanente, ela quer espalhar para todo mundo. Ela é testemunha desse reino dentro dela. Quer dizer, esse reino habita dentro dela, disciplina ela, ensina ela, orienta ela. E além disso, é profundo, faz ela muito feliz. Veja que quando a gente insiste para as pessoas buscarem, investirem, se aplicarem para receber o Espírito Santo, é justamente isso. Quando Deus chamou Abraão, é para constituir um reino, o reino de Israel, para o objetivo de, dentro desse reino, separado de todos os demais reinos do mundo, nascesse o filho dele, que é Jesus. Jesus veio e conduziu os seus discípulos, morreu por nós, ressuscitou e assentou-se à direita do Deus Pai. Mas ele não nos deixou sós. Ele disse, olha, quando eu for, e ele já foi, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o outro Consolador que estará para sempre convosco e em vós. Então, hoje, desde o dia que Jesus sentou-se à direita do Deus Pai, desde o dia, falando melhor, em que o Deus Filho cumpriu a sua missão e voltou para sentar-se ao lado, à direita do seu Pai, o Deus Pai, então o Deus Filho, que é Jesus, enviou o Deus Espírito Santo para então guiar a sua igreja, guiar o seu povo, guiar aqueles que estão desorientados com respeito à vontade de Deus. Então, Jesus enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Agora você imagina, Vivi, que é o reino de Deus, que é o evangelho do reino. O reino de Deus, o evangelho, quer dizer, as boas novas do reino do nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa do Deus Espírito Santo. Você imagine o Deus que criou todas as coisas, que foi o Espírito Santo, é quem disse, haja luz, e houve luz, haja porção seca, etc. Quer dizer, o Espírito Santo é o Espírito da criação. Imagine o Espírito da criação reinando dentro de nós. Então, ele vai gerar novas coisas através de cada um de nós. Vai gerar uma vida nova, vai gerar... Enfim, ele vai fazer
coisas extraordinárias através daquele que o tem dentro de si. Por isso que o final dos tempos é marcado pela pregação do evangelho em todo o mundo, que não é difícil. A internet hoje alcança o mundo inteiro praticamente. Praticamente, o mundo inteiro. Mas até a volta de Jesus, a internet vai estar a todo vapor em todo o mundo. Ninguém vai ficar excluído da possibilidade de entrar na internet e se comunicar uns com os outros. E o evangelho vai ser pregado a todas as nações. E então virá o fim do mundo. Vivi. Então, essa é a nossa fé, minha filha. E a gente está esperando esse momento que você entenda essa responsabilidade. Você que recebe esse reino, você quer passar. Não tem como você ter essa coisa nova, algo novo dentro de você, você ficar calado. Não tem como. É a fonte, né, Jesus? Essa fonte tem que jorrar. E todos aqueles que recebem essa fonte querem anunciar esse reino. São testemunhas dessa criação nova dentro dela. Isso é maravilhoso, Pai. Testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. Testemunho de que Jesus está vivo e que o Espírito dele está em nós. Porque o Espírito Santo, quando Jesus nasceu, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas quando Jesus foi batizado nas águas, ele recebeu também o Espírito Santo. Aí sim ele foi batizado com o Espírito Santo. Quando ele foi batizado com o Espírito Santo, onde quer que Jesus ia, ele jorrava vida. Ele fazia acontecer. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós fazemos acontecer. Não pela nossa força, não pela nossa capacidade e inteligência, não. Mas o Espírito da criação se movimenta em nós e acontecem as coisas. Então, muitas pessoas têm falado assim, mas eu estive na fé, fui obreiro, hoje eu caí no pecado, hoje eu estou afastado, eu estou frio, eu quero voltar, mas eu não consigo. Por que, Vivi? Porque essa pessoa, na verdade, ela desprezou o mais importante. Mas ela tem a capacidade, porque Jesus ele veio para aqueles que estão sofrendo. E se você é uma pessoa que considera um pecador, é para esse mesmo que ele veio, né, Pai? Ele veio para salvar os perdidos. E quando a gente se considera perdido, aí realmente, Pai, a gente é verdadeiro. Enquanto a gente acha que a gente é capaz, enfim, acha que em condição, a gente não é verdadeiro em Deus. Mas quando a gente realmente chega no fundo do poço, a gente vê a nossa condição. Então, quem está assim, só lamentando, contando as suas misérias, suas mazelas, esperando que alguém estenda a mão para ela, a única pessoa que pode estender a mão para você é o próprio Deus. Mas, para que ele possa fazer isso, você tem que invocá-lo. Custa nada. Eu não posso ir na igreja. Você não pode ir na igreja? Não tem problema. Você tem a sua boca, você tem a sua língua, você tem o seu intelecto, você tem a palavra, você tem a promessa de Deus. Então você invoca-o. Fala com ele. Eu falo com ele, você fala com ele, Vivi. E todos nós podemos falar com ele. Mesmo num leito de hospital, no leito de dor, nós temos capacidade de entrarmos na presença de Deus. Ora, a verdade é essa, é que muitas pessoas são indolentes, preguiçosas, são aquelas pessoas que, tipo Inhoquim, que não quer nada, quer tudo, só quer abrir a boca e deixar cair a comida. Não é assim, minha amiga, meu amigo. Você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele. E quando a gente fala em sacrifício,
Um dos sacrifícios é esse: você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que sacrificar a sua vontade, seus desejos malignos. Se você quiser permanecer firme até o fim, você tem que correr atrás. É como nós falamos ontem, eu falei ontem que eu fui salvo há 57 anos atrás. Estou salvo, graças a Deus, mas somente serei salvo se permanecer fiel até o fim. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate e guardei a fé. Eu combati o bom combate e guardei a fé, que me faz tomar posse da coroa da vida. Então, é isso aí. Quem crê vai nessa fé, mantém-se nessa fé, guarda essa fé, insiste em permanecer na fé, ainda que tenha que ser perseguida por fulano, beltrano, parentes, marido, mulher, filhos, etc., pais, seja lá quem for, não importa. Quem crê vence tudo, porque nessa pessoa que crê de verdade há o espírito da criação para guiá-la até o fim. Eu fiquei pensando, quando você estava falando sobre perseverar até o fim, porque ninguém é perfeito. E por causa que a gente não é perfeito, a gente precisa ser persistente, guardar com qualidade aquilo que nos foi proposto, que é o Senhor Jesus. Né? É como eu costumo falar, Vivi. O nosso relacionamento com Deus, ele tem uma praticidade, ele é refletido no nosso relacionamento conjugal. Por exemplo, se eu tenho uma lealdade, fidelidade para com meu Deus, com certeza eu vou ter uma lealdade, fidelidade para com a Esther, sua mãe. Se por acaso eu sou infiel para com ela, desleal para com ela, consequentemente, eu estarei sendo desleal, infiel para com o meu Deus. Porque eu não posso ser fiel a uma pessoa. É o que eu queria dizer. Como que eu poderia ser fiel a uma pessoa que eu não vejo, se eu não sou fiel, nem a pessoa que eu toco, que cuida de mim, etc, etc, etc. Então, essa é a nossa fé. Na Igreja Universal, nós preservamos a família, a integração da família. É muito importante, porque essa família, marido, mulher, mulher, marido, reflete a nossa comunhão, reflete o nosso relacionamento com Deus. Ah, mas bispo, o meu marido é incrédulo. Não tem problema o seu marido ser incrédulo. Quer dizer, tem problema que ele é incrédulo, mas o seu bom comportamento, o seu bom testemunho na sua casa vai fazer o seu marido se converter. Pedro fala sobre isso. Os apóstolos falam sobre isso. Então, o testemunho de uma pessoa que é de Deus, que é fiel a Deus, vai, obviamente, ganhar os seus entes mais queridos. Então, minha amiga e meu amigo, é isso aí. O 7º sinal da vinda de nosso Senhor Jesus é a pregação do Evangelho, e é como Jesus disse: então virá o fim. Agora, só para concluir, deixar bem assim alinhavado, Jesus vai vir em 3 etapas. A primeira etapa é o arrebatamento, que vai acontecer imediatamente antes da manifestação do anticristo. Antes da grande tribulação que vem com o anticristo, Jesus arrebata a sua igreja. Primeira etapa. A segunda etapa que Jesus vem
É depois do arrebatamento, depois a grande tribulação, então Jesus vem, vai amarrar, vai prender Satanás por 1000 anos. E Jesus, então, reinará na terra por 1000 anos. É o milênio. Então, a segunda etapa da vinda de Jesus. Finalmente, a terceira etapa da vinda de Jesus é com o Armagedon, quando o diabo será solto, ele vai reunir todos os seus seguidores, tanto homens quanto o inferno inteiro, e vai haver uma grande batalha do Armagedon. E Jesus virá novamente pela terceira e última vez e vai acabar com Satanás, vai lançar Satanás, presta atenção, vai fazer um pacote. Satanás, o falso profeta, a besta, né? Vai lançar a morte, vai lançar também o inferno e, finalmente, todos aqueles que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Portanto, nós teremos aí um pacote. Todo esse pacote vai ser lançado lá no lago de fogo e enxofre. Aí sim, esse lago de fogo e enxofre será infinitamente pior do que o inferno que hoje existe, onde estão já as pessoas confinadas à perdição total. Então, cuide, minha amiga, meu amigo, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, porque senão você vai se juntar com a morte, vai se juntar com Satanás, vai se juntar com a besta, o falso profeta, vai se juntar com o próprio inferno, e o próprio inferno vai ser jogado lá também, no lago de fogo e enxofre. Você pode imaginar o que vai acontecer lá dentro. Jesus disse, ali haverá choro e ranger de dentes, por toda a eternidade. Tormento para todos, para Satanás e todo o seu inferno. Tá bom? Então você cuide para que o seu nome esteja inscrito no livro da vida. E para isso, você tem que ter o Espírito Santo para conservar a sua fé até lá. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui e estaremos de volta amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Até lá. Até lá.